Vamos falar de economia. Vamos orientar você a como viver melhor, mesmo neste período de crise. Economia em Dia com o professor César Forte está aqui comigo já. Vou afastar aqui, ó. Pronto? Tá bom aí? Tá, né? Tá aí. Tá vendo lá no fundo? Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Nós já nos cumprimentamos ali. Prazer recebê-lo aqui. Aliás, infelizmente, eu estava com uma virose e não pude estar presente na estreia do professor César Forte, mas eu estou aqui de volta, graças a Deus, e vamos falar de economia. Aliás, uma área que eu conheço razoavelmente bem, que é a área de economia. Eu fiz 2 anos e meio de economia na Universidade Federal do Piauí e deixei para fazer jornalismo. Bom, o objetivo do quadro, professor, só para esclarecer o nosso telespectador, não é dar aula de economia, falar de economia, não. É ajudar você a administrar o seu dinheiro, o seu orçamento doméstico, é tratar daquelas questões que, vez por outra, aparecem e que afetam o seu dia a dia. Então, são dicas importantes para que você possa, digamos, manusear melhor, aplicar melhor os parcos recursos que a gente recebe no final do mês, não é isso? Então, nós vamos tratar hoje desse tema que abre a tela, ó, onde aplicar o seu dinheiro. Acho que a primeira dica, professor, é pagar a conta, né? Para começar a história. Para começar a história é pagar a conta. Mas aí, a gente sabe que as pessoas reclamam, e aqui vai uma pergunta mesmo, bem particular. Se vocês reclamam, mas meu dinheiro não dá para nada, meu dinheiro não sobra nada no final do mês, mas será realmente que você está administrando bem o seu dinheiro? Você está, de fato, sabendo usar da forma correta? Talvez se não acontecesse algumas mudanças, não sobraria um pouquinho no final do mês, professor? Pois é, antes de mais nada, boa tarde, Douglas. Bom te ver de volta. Bom, é uma pergunta que muitos alunos e muitas pessoas me fazem. Onde eu aplicar o meu dinheiro? Bom, antes de mais nada, para investir, você precisa de poupar. Né? E tem uma quantidade enorme de gente que não consegue poupar. Eu diria que a grande maioria das pessoas não consegue. Evidentemente, muita gente pergunta, mas eu ganho muito pouquinho. Mas eu, particularmente, quero dizer que eu já conheci várias pessoas que ganham muito pouco, mas têm aquele hábito de poupar o mínimo possível. Quer dizer, poupar nem que seja 10, 20, 30 reais por mês, mas isso vai colocando na gente, vai colocando um hábito e muitas pessoas conseguem valores surpreendentes. Por outro lado, eu conheço gente que ganha muito bem, eu tenho conhecidos que ganham salários acima de 50 mil reais, que não conseguem poupar um centavo. Como se diz popularmente, professor, vive com a corda no pescoço, né? Com a corda no pescoço e por incrível que pareça, com esse salário todo, né? Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que colocar é o hábito de poupar. E isso tem tudo a ver com a taxa de juros. Veja só, no Brasil a taxa de juros nossa é muito, muito alta. É uma das mais altas do mundo. Seguramente, entre os 5 países que estão na ONU, mais altas do mundo é o Brasil. E isso, como quase tudo, tem uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim. Qual é o ruim? O ruim é o seguinte, se você precisa pegar dinheiro emprestado, você vai pagar essa taxa de juros. Hoje o cheque especial está acima de 300% ao ano. É inimaginável. Pois é. Uma taxa de 300% ao ano. 300% ao ano é o nosso cheque especial. Então você só que trocando de miúdo, professor, se eu pego o 100, eu pago 300. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, é uma verdadeira loucura. Então a primeira coisa a dizer a você é que, olha, tente fugir, tente fazer o possível para fugir do cheque especial, porque é algo inimaginável. Que eu saiba, em nenhum país do mundo nós temos essas taxas tão espetaculares assim. Mas, por outro lado, esse alta taxa de juros é muito bom se você poupa, porque os juros é o prêmio que você tem por ter poupado dinheiro. Então, hoje você tem uma série de aplicações que você pode fazer com 20, 30, 50 reais, são extremamente seguras e não precisa, portanto, de grandes somas para você passar a fazer com que essa taxa de juros venha te beneficiar e não te prejudicar, não é? Professor, uma outra questão também, e aí quando a gente fala de orçamento limitado, tem outra pergunta também, o senhor colocou aí, que conhece muitas famílias.
que ganham pouco, mas conseguem poupar, que conseguem construir patrimônio. E aí, às vezes, também a gente ouve aquela pergunta, mas vem cá, eu ganho 2, 3 vezes mais do que aquela pessoa. Como é que ela consegue ter isso e eu não tenho? Quer dizer, orçamento doméstico, um termozinho bem simples e conhecido de todos que estão em casa, que é saber administrar o orçamento doméstico. E aí é aquela velha história do equilíbrio entre receita e despesa, né? Exatamente. Então, esse hábito, se você conseguir, nem que seja uma pequena soma, mas se você conseguir botar no cofrinho lá 10, 20, 50 reais por mês, você, com o tempo, você vai conseguir ter somas maiores e aí conseguir realizar teus sonhos. Queria colocar uma segunda... Vamos colocar aqui na tela, Exatamente. por favor? Questão da aplicação do dinheiro. Você poupa, quer dizer, poupar é uma cultura que, infelizmente, o brasileiro ainda não tem, ao contrário, por exemplo, dos países desenvolvidos. Exatamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum já bebês receberem o presente, em vez de ser um brinquedinho, receber uma caderneta de poupança, já pensando na faculdade, quando tiver que pagar, ou já na aposentadoria. É um hábito que nós não temos, infelizmente, mas, por exemplo, os norte-americanos têm bem cedinho. É incrível, né? Então, conseguir poupar, por menor que seja, é um hábito muito bom que você deve colocar e colocar para os seus filhos também, para que comecem a enfrentar as agruras e os momentos difíceis. Né? Agora, o senhor fala, só para reforçar, o senhor fala poupar, a gente às vezes imagina, R$1.000, R$5.000, não, poupar qualquer quantia. Quer dizer, se nesse mês foi R$30, outro mês 25, não tem problema, mas no mês seguinte já foi 50, ou seja, poupar qualquer quantia. O que for possível, né? Dentro do seu orçamento. Queria colocar na outra... Vamos passar para a próxima? Vamos colocar aí. Nós onde aplicar, então, professor? É a grande pergunta. Exatamente. Também. É a pergunta que muitos me fazem. Por exemplo, se você chegar em qualquer instituição bancária, vai dizer, onde que eu vou colocar o meu dinheiro, já que eu poupei? Né? Onde? Qual aplicação escolher? Bom, todo gerente vai querer saber, antes de mais nada, qual é o seu perfil psicológico. Ou seja, se você é do tipo seguro, morre de medo, ou se é do tipo mais atirado. Arrojado, mais... Exatamente. Então, o seu perfil é muito importante para saber qual é a aplicação, porque não existe a aplicação correta. Existe a aplicação que mais se adapta ao seu perfil. Por isso que todo gerente quer saber do seu perfil, se você é do tipo mais atirado ou não. E uma segunda pergunta muito importante, Douglas, a fazer é essa aqui. E onde é que eu quero chegar? Esse dinheiro que eu quero separar e aplicar, eu quero fazer o quê? Eu quero ter uma boa aposentadoria, eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma casa, eu quero fazer uma viagem. O que eu quero fazer com ele? Que com isso é que você vai definir a aplicação correta, tá? Tem uma coisa aqui que eu acho que temos que dizer, Douglas, que é o seguinte, que é sobre a caderneta de poupança. Eu digo e insisto, pense 10 vezes antes de colocar o dinheiro na poupança. Não é bom negócio a poupança. Pelo contrário, é um péssimo negócio. A caderneta de poupança você deixa lá 6 meses depois, quando você pega, com inflação, mesmo essa inflação que nós temos, de quase 12%, ao pegar depois de 6 meses, o dinheiro aumenta um pouquinho, mas o poder de compra dele diminuiu. Ou seja, a poupança não é um bom negócio. Não houve aumento real. Exatamente, pelo contrário, é uma queda do poder aquisitivo. Agora é bom deixar claro que o que o professor está falando é o seguinte, uma coisa é poupar, guardar e investir, outra coisa é caderneta de poupança. Exatamente. Caderneta de poupança é uma opção de investimento. Exatamente. E o professor está dizendo, o professor César está dizendo que não é vantajosa. Não é. Por isso que o senhor está definindo aqui outras formas de aplicar o que sobrou no final do mês. Exatamente. E especialmente... Eu sugiro que nós não teríamos tempo de entrar em muitos detalhes na próxima lâmina, que você pense no Tesouro Direto. O próximo aí, que tem esse site, tesourodireto.com.br. Aqui você pode pegar todas as explicações. O que é Tesouro Direto? Tesouro Direto é uma forma de você emprestar ao governo federal, tá? E aqui você pode botar somas pequenas, 30, 40, 50 reais, você pode investir, caso haja necessidade, você pode pegar imediatamente o dinheiro como a poupança e ter uma rentabilidade muito melhor. Aqui o seu poder aquisitivo cresce. Pouquinho é verdade, mas é um tipo do investimento bastante seguro e que vale a pena você fazer
Hoje, você tem a remuneração aí, pelo menos da taxa Selic, que hoje está em 12,75 ao ano, ou seja, está superior à inflação e tem toda a segurança, já que está na mão do governo federal. Então, essa é a recomendação que eu faço para alguém pegar, para vocês verem esse site. E aqui, diferente, professor, da poupança, aqui não tem perda. Ou seja, não. Aqui tem a remuneração, acima a da reposição inflação. Acima da inflação. Acima da inflação. E o senhor disse uma outra coisa interessante, quer dizer, você coloca o dinheiro e pode tirar quando você quiser. Pode tirar. O dinheiro todo, parte do dinheiro, parte do que você dinheiro, quiser. exatamente. Mas, professor, vamos ouvir a população, saber como é que a população encara esse assunto, como é que a população investe o dinheiro, se preocupa com essa questão da poupança. Vamos acompanhar. Eu sou dona de casa, né? Dependo do meu marido. E eu invisto assim, em economizar e, por um lado, economizar, né? Nas coisas que eu vejo onde está em conta, eu vou. Porque assim, como sou dona de casa, eu sei mais ou menos os lugares que tem coisa barata, né? Eu já tenho isso já. Então, eu só procurando onde é mais em conta. E aí eu faço o orçamento, faço as compras de casa, né? E aí é onde eu economizo. Pesquisa, né? Exatamente, eu pesquiso, eu faço primeiramente a pesquisa, depois é que eu compro. Mas investimento, nunca procurou para nada assim para investir? Não. Procuro, né? Porém, com o preço das coisas não tem condição. Quando, por exemplo, na feira, ao comprar o arroz, eu tento procurar o lugar mais barato, né? Porém, não tenta, mas não tem como. Na minha casa, nós procuramos uma renda a mais, vendendo roupa, vendendo sorvete, né? Porque o dinheiro em si não dá. Então, o investimento só é nisso. Tem que investir numa coisa barata para ver se dá um lucro, né? Não investe porque não dá. Só dá para comer mesmo. Não sobra nada. A gente tenta economizar, né? Mas se não dá, né? Às vezes dá para guardar R$300 ou 500, mas é para pagar as contas, né? Não dá para investir? Não dá, não. Economizo, que é o jeito, né? Que o pobre tem que economizar, porque senão é a pior a situação, né? Eu já fiz de tudo para economizar, né? Mas não dá para investir não, para nós não dá não, viu? Porque não tem como não. Fica devendo ainda. Sim, quando faz um planejamento dá para economizar. Não sei muito, mas quem sabe um dia eu posso estudar e investir mesmo. Tem um amigo meu que usou uma frase interessante que diz o seguinte: dinheiro não aceita desaforo. O senhor já ouviu até essa frase e não aceita mesmo, não. Você, é verdade. Aí cai naquele exemplo que o senhor falou, professor, de gente que ganha, por exemplo, a pessoa passou boa parte da vida com um salário não tão alto, aí de repente, por um motivo ou outro, passa a ganhar 5, 6, 7 vezes mais e acha que o padrão de vida tem que aumentar 5, 7 vezes, quer dizer, termina anulando esse dinheiro a mais, né? Então, uma sugestão, se o senhor puder, na próxima semana, professor, uma questão que eu vejo muito ser motivo de questionamento e de perguntas, é o seguinte, até como consequência do tempo que a gente tratou aqui, como administrar o orçamento doméstico? Quer dizer, qual a forma mais eficiente da gente administrar o orçamento doméstico, as contas de casa, o colégio dos filhos, quais são, por exemplo, as medidas simples que podem ser tomadas para que você mantenha sempre o seu orçamento equilibrado e possa sobrar alguma coisa, né? A gente pensa que precisa ser um especialista no assunto para... E não, são dicas simples, né, professor? É verdade. É uma boa sugestão. Vamos providenciar isso aí. Professor, prazer recebê-lo aqui e já fica marcado para a próxima terça-feira o senhor retornar. Pois não, será um prazer. Até mais. A gente retorna na próxima terça-feira com a Economia em Dia.